Obrigada, Matheus. Oi, galera que está chegando, que já estava aqui durante esses 2 dias. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, gente, chegamos aqui na parte das artes, nessas duas provas que são um pouquinho diferentes, em relação a esse componente curricular, tá certo? Eu vou começar aqui o meu compartilhamento para aí a gente já ir conversando sobre a diferença dessas duas provas no que diz respeito às artes. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver falando, vão mandando aqui no chat, que o Matheus vai colocar aqui na tela para mim, na medida do possível, eu vou respondendo aqui para vocês. Bom, acredito que já está aparecendo. Só para ressaltar que esse projeto é um projeto muito legal, assim, a iniciativa do Livecast em reunir professores de várias áreas para falar um pouquinho desses vestibulares para vocês. É muito interessante e é muito importante, né, para vocês. Então, vamos lá, começar um pouquinho com as dicas em relação a esses dois vestibulares. Bom, pessoal, as duas provas são provas de interpretação, tá certo? Mas isso não elimina o fato de que elas têm um conteúdo, tá certo? Então, é necessário conhecer o conteúdo para que vocês possam interpretar as questões que vão cair aí nessas duas provas. O que acontece em relação ao UEL? A UEL, ela é uma prova que já é comum cair muito a matéria de artes. Muito, muito mesmo. Tanto que no ano passado, vestibular 2019/2020, o tema geral da prova era museus. Tá? Então, só para vocês terem noção como a UEL coloca esse componente curricular na prova de fato. O que difere um pouco da federal, né? A federal, se vocês entrarem lá no manual do candidato e verem quais os componentes curriculares que irão cair na prova, vocês vão perceber que as matérias não têm lá a matéria de arte. Então, vão existir as matérias que englobam os conteúdos de arte. Essa é a diferença. Na UEL, a gente tem uma prova que coloca a arte como matéria na primeira fase e muitos conteúdos de arte, de fato. Já a federal coloca ela dentro de outros conteúdos, como história, filosofia, enfim, tá? Outra dica importante para vocês é que um instante. Outra dica importante: façam a leitura de imagem quando vocês estiverem lá lendo as questões, pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes, quando eu leio lá o enunciado da minha questão, não fica muito claro o que ela está querendo dizer. Mas quando eu olho para a imagem, começo a ver os objetos que aparecem nela, começo a contextualizar, olho lá o título e a data da obra, já vem um estalo na sua cabeça se você conseguiu estudar os conteúdos que estão no manual do candidato referente à matéria de arte. Às vezes você já faz alguma associação. Então, não achem que o título, a data, enfim, o nome da obra estão lá por bobagem. Elas estão lá para ajudarem vocês a interpretar aquela questão. Outra coisa importante, principalmente na UEL, tá? Falando aqui na perspectiva da UEL. As questões, inclusive de outras matérias, aparecem obras de arte para elucidar essas questões. Então, às vezes, eu vou pegar lá uma matéria de história, né? Pegar um conteúdo referente à matéria de história. Eles colocam algumas obras de arte para que você possa compreender o contexto dessa questão, né? Então, vamos ficar atentos aí a esses pontinhos, a essas dicas que ajudam muito, pessoal, muito mesmo. E por último, antes da gente começar a ver esses conteúdos, né, leiam atentamente as questões, certo? Prestem atenção. O momento que vocês estão lá fazendo o vestibular, tanto para federal, tanto para UEL, é o momento de fazer o vestibular. Não fica pensando, depois eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver isso e aquilo. Não.
Tá lá no vestibular, senta, vai com uma roupa confortável, dedica o seu dia para isso, porque você vai sentar e você vai ler questões, e isso é cansativo durante um tempo, mas tire o dia somente para isso, tá certo? Lê atentamente as questões, presta atenção nas imagens que vão aparecer para vocês, tá certo? Que isso é muito importante no desenvolvimento lá enquanto vocês estão fazendo a prova, certo? Pessoal, seguinte, alguns temas que eu reuni relacionado à disciplina de artes que estão aparecendo nas provas da UEL e da Federal, lembrando que na Federal dentro de outras matérias, tá? Mas estão aparecendo nos últimos 5 anos, a gente vai ver esses temas, tá certo? Primeiro que a gente vai pegar aqui, modernismo brasileiro, como que está a situação da arte no século XX no Brasil. Depois, a arte da segunda metade do século XX. A chamada arte contemporânea, né, que todo mundo costuma dar uma tremida quando a gente fala em arte contemporânea, né? Porque, querendo ou não, ela ainda, o acesso a ela é muito complicado, é muito difícil, e ela depende de uma série de referências para que a gente possa compreender, tá? E dentro desse contemporâneo, dessa arte da segunda metade do século XX, a gente vai trabalhar alguns pontos relacionados à tridimensionalidade na arte, tá certo? Mas, conforme eu vou falando, eu acredito que vocês vão pegando aí, tá? Matheus, eu só tenho uma dúvida em relação às perguntas, né? Como que eu faço para ver o pessoal que está perguntando para mim, as dúvidas, elas vão aparecer aqui na tela. Ó, galera, agora que eu vi as perguntas, eu mudei um pouquinho de tela. Ó, como eu vi a pergunta só agora, esses conteúdos que estão aparecendo aí na tela para vocês são os que vêm caindo nos últimos 5 anos da prova. Primeira e segunda fase, né? Quando a prova não estava ainda nesse formato adaptado devido à pandemia, tá certo? E por último, a gente vai fazer uma questão relacionada ao contemporâneo brasileiro, a arte contemporânea brasileira. Vamos lá, então. Começar aqui pelo famoso modernismo brasileiro. Eu acredito que todo mundo que esteja assistindo a live já tenha visto a obra O Abapuru, da Tarsila do Amaral, né? Isso está muito presente no nosso imaginário devido a esse movimento aqui, que acontece entre 1910 a 1950, ok? Bom, vamos entender o contexto histórico do surgimento desse movimento no Brasil. Gente, coisas importantes para vocês saberem. O nosso contexto de arte, né, onde a gente se baseia, na maioria das vezes, hoje a gente já está alterando um pouquinho isso, ainda bem, mas nós temos uma influência europeia no que se trata das artes, certo? Então, o modernismo, ele começa a formular a partir dessas influências vanguardistas que estão surgindo lá no final do século XIX para o século XX. Galera, uma dica. Quem quiser ir printando as telas, pode fazendo isso, tá? Porque às vezes ficar copiando no caderno, e são alguns tópicos que são extremamente necessários para vocês entenderem esses movimentos. Então, ó, vamos lá. Primeiro ponto, teve uma influência das vanguardas europeias, né? O que estava acontecendo lá na Europa. Alguns artistas brasileiros que estavam nesse período lá começaram a se questionar e falar: isso aqui é interessante que eles estão trabalhando, hein? Essa renovação artística e social que os artistas vanguardistas europeus já estavam causando lá em países europeus, tá certo? Quando algum desses artistas brasileiros que estavam estudando lá na Europa vem para o Brasil e vê o momento que a gente está passando ali no início do século XX, eles têm um start na cabeça. Eles falam:
A arte do jeito que está aqui no Brasil não pode continuar assim. A gente precisa fazer uma renovação artística, uma renovação social do que a gente pensa e acredita sobre o nosso país, tá certo? Aliado a isso, a gente vai ter um sentimento nacionalista começando a crescer no início do século XX, tá certo? Outras influências aí do contexto, né, histórico. A Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial, pessoal, é uma guerra bastante interessante para a gente estudar e pensar sobre, porque ela influencia em vários aspectos sociais, e a arte, como faz parte da sociedade, não poderia deixar isso de fora, tá certo? Então, vai ter uma influência dentro das artes visuais, dentro desse sentimento nacionalista do período, tá? Depois, a Revolução Industrial, né, o surgimento das fábricas, das máquinas, é algo que interfere aí nesse movimento modernista, e chegada de imigrantes no Brasil, tá? São todos esses fatores que acabam por influenciar esse movimento, tá? Conforme eu for passando o slide, a gente vai entendendo um pouquinho mais disso. E dúvidas, vão colocando aí que eu vou tentando responder. Bom, chegamos aqui na onde começa, né, essa coisa para o modernismo brasileiro surgir. Em 1913, nós vamos ter uma exposição de um artista chamado Lazar Segal. Lazar Segal era um artista russo que vem para o Brasil, né, nesse período aqui, ó, na chegada de imigrantes ao Brasil. Ele vem para o Brasil e realiza uma exposição onde ele já estava incorporando no trabalho dele, na poética dele, no modo de fazer arte do artista, alguns aspectos da vanguarda europeia, tá? Porém, pessoal, em 1913, vamos pensar o contexto paulistano. Tudo era muito provinciano, a cidade estava começando a surgir, o café estava aí conseguindo acender, trazer um pouco de riqueza, mas ainda era tudo um início, né? E nessa exposição do Lazar Segal, ele traz essas influências vanguardistas, mas como ele era um artista estrangeiro, estava tudo bem ele já incorporar algumas formas que faziam parte da arte vanguardista no trabalho dele, né? Então, olha lá, mais um estrangeiro que chega no Brasil apresentando uma arte que a gente não entende absolutamente nada e que a gente acha um absurdo, inclusive, né? Galera, essas duas imagens que estão aqui presentes nesse slide e nesse slide já são do início desse movimento modernista no Brasil, tá certo? Tá. Teve a exposição lá do Lazar Segal, não causou muito alvoroço, porque como ele era estrangeiro, estava tudo bem fazer o que ele estava fazendo. Lembrando que no século XIX, nas artes visuais, aqui no Brasil, a gente vai ter uma tentativa de imitar os períodos clássicos da Europa. Então, a gente vai ter a presença de uma imitação da realidade, a cópia fidedigna, a cópia real daquilo que eu estou representando. Vou ter o meu quadro tentando dar uma sensação de perspectiva, de profundidade, isso tudo no século XIX, para chegar no século XX e ter essa transformação aqui. É só para que vocês entendam o quão significativo foi essa transformação na história da arte brasileira, tá? Aí, beleza. Tivemos a exposição lá do Lazar Segal. Teve um burburinhozinho, mas nada assim muito relevante, certo? Aí, uns anos depois, essa mulher aqui, ó, não sei se vocês já ouviram falar nela, Anita Malfatti volta do seu período em países estrangeiros, aonde ela teve a influência europeia, a influência artística europeia, e traz os seus quadros que ela elabora nesse período que ela ficou fora para o Brasil. E aí ela foi influenciada por artistas que já estavam entendendo esse movimento que estava surgindo a fazer uma exposição.
E aí é nesse período aqui, ó, quando Anita Malfatti expõe as obras dela, lembrando que ela era brasileira, uma mulher brasileira no século XX, só para contextualizar tudo isso, expõe as obras que ela realizou aí nesse período que ela estava fora, e aí foi o caos, né? Aí foi o caos, galera. Aí Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, pessoal, ele faz na verdade, ele elabora uma crítica após ver a exposição da Anita Malfatti, e essa crítica é publicada na Folha de São Paulo, e o nome da crítica era Paranoia ou Mistificação, aonde ele vai desqualificar todo o trabalho da Anita Malfatti, aonde, enfim, é uma crítica muito, é um texto, assim, bem grande, aonde ele vai falar dos problemas do trabalho dela, aonde ele vai falar o porquê que ela está fazendo aquilo, que aquilo não é algo decente para ser incorporado à arte brasileira. E o que eu estou falando é que o Monteiro Lobato, ele tinha tendências nacionalistas, tá? Ele era essa pessoa que acreditava que o Brasil deveria ir para frente. Ele era totalmente nacionalista, só que ele era tradicional. Ele achava o que levaria o Brasil para frente era a arte do século XIX. Era a arte que se inspirava, querendo ou não, nos modelos europeus, né? Olha aí a controvérsia que interessante. Bom, e aí depois que saiu esse artigo, a Anitta, enfim, ela fica muito magoada, né? Por terem desqualificado o trabalho, a produção dela, que acontecia durante muito tempo. Enfim, né? Vão sair aí dois personagens muito importantes para o modernismo brasileiro, o Oswaldo de Andrade e o Mário de Andrade, que vão sair em defesa da Anita Malfatti, né? Eles começam a escrever também artigos e começam a rebater essa crítica do Monteiro Lobato, falando exatamente isso aqui, ó. Olhem essa frase do Mário de Andrade. Direito permanente da busca estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Basicamente, Mário de Andrade está falando para o Monteiro Lobato. Nós estamos procurando uma estética brasileira, uma estética nacionalista. Nós queremos atualizar a nossa inteligência artística. Nós não queremos seguir moldes europeus. E o que a Anitta já está fazendo é o que nós acreditamos. Tá certo? Vamos lá então, galera. Bom, né? Aí depois esse alvoroço todo que aconteceu envolvendo Monteiro Lobato, envolvendo Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, alguns artistas, né, além desses que eu já citei, começam a se reunir e pensar como que vai ser esse futuro da história da arte brasileira, tá certo? Por meio disso, galera, deixa eu só ver as perguntas que vocês estão fazendo aqui para mim. Olha, pessoal, fizeram uma pergunta muito interessante aqui. Costumo me confundir com as características de cada tempo de arte. Cubismo, pop art, tem alguma dica para auxiliar isso? Pessoal, é leitura, é estudo, tá? Eu estou dando um contexto geral do que seria, por que surgiu as vanguardas da arte moderna. Só que, assim, dentro da arte moderna, tiveram vários movimentos. Pop art, surrealismo, dadaísmo, a gente vai ter também arte, cubismo, dadaísmo, expressionismo, enfim, uma série de movimentos que cada um vão ter as suas características, tá certo? Eles são semelhantes em alguns aspectos, mas eles possuem algumas características diferentes. O que eu recomendo é dar uma pesquisada, anotar no caderno qual que é a diferenciação de cada um e entender o contexto geral de todos. O contexto geral de todas essas manifestações durante o século XX, né, na Europa, foi tentar se desprender do que era colocado pela história da arte anteriormente,
sair das regrinhas, sair dos cânones que eram impostos durante a pintura, durante aí milhares de séculos e anos, tá certo? Mas eu recomendo estudar uma por uma, tá certo? Eu sei que é um pouco complicado falar isso, que não existe uma fórmula para decorar, é realmente estudo, tá bom, gente? Mas, bom, vamos voltar aqui para a Semana de Arte Moderna, né? Que foi quando esses artistas se reúnem pensando nessa nova manifestação artística, nessa busca estética por uma arte dita brasileira. E aí, no ano de 1822, a gente vai ter o centenário da independência do Brasil. Juntamente com esse centenário, começa a surgir, não só nos artistas, né, mas na população, um sentimento nacionalista, um sentimento de somos brasileiros. Isso provém também depois da Primeira Grande Guerra Mundial, né? As pessoas começaram a ter um interesse maior pelos países pelas quais elas habitam, tá? E aí, essa semana é organizada no Teatro Municipal de São Paulo, tá? Ela chama semana, mas ela dura 3 dias. Olha aí que eu coloco para vocês. Foi em fevereiro de 1922, mas ela vai ser dia 13, 15 e 17. E esses dias eram separados por categorias, né? Por linguagens da arte. Então, no dia 13, a gente tem a pintura e escultura, dia 15, voltado para a literatura, e no dia 17, a música. E aí, em resumo do que seria essa semana, ela tinha um sentimento nacionalista e busca pela liberdade expressiva e novos conceitos artísticos estéticos em diversos campos artísticos, artes visuais, literatura, música e também na arquitetura a gente vai ver um pouquinho dessa influência, tá? Todos esses movimentos, essas linguagens com o intuito de rejeição ao conservadorismo, rejeição ao que o Monteiro Lobato fez com a Anita Malfatti, com o trabalho dela, com o que ela estava trazendo para o Brasil, ok? Bom, aqui alguns nomes para vocês saberem, tá? Quem foram esses artistas que participaram dessa semana. Tiveram outros, assim, mas não dá para trazer o nome de todos devido ao nosso tempo. Mas a gente tem Anita Malfatti, Di Cavalcante, Cândido Portinari, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Vitor Brecheret, que deu uma cortadinha, tá, gente? Mas não tem problema. E aí alguém pode falar assim agora, uma pergunta, mas e a Tarsila do Amaral? A Tarsila do Amaral não participou da semana de 22? Não. Tarsila do Amaral não participou da semana de 22. Tarsila do Amaral estava, inclusive, em Paris nesse período, tá certo? Vamos ver aqui alguns trabalhos que exaltam a nacionalidade brasileira, a cultura brasileira, a religiosidade brasileira, né? Muito difícil falar essa palavra, pessoal, mas que revelam aspectos relacionados ao que nós acreditamos, né? Então, tem muito mais a ver com uma cultura popular brasileira, o que os modernistas estavam tentando trazer para as obras, né, para a arte, de fato, para as artes, do que tentar ficar copiando coisas que vinham da Europa, certo? Passar mais algum para vocês, ó, de Cavalcante, vai trazer a presença das cariocas do Rio de Janeiro no trabalho dele. E aqui a gente vai ter o Vitor Brecheret, que é também um dos artistas que esteve presente aí na parte de escultura no modernismo brasileiro, né? Inclusive esse monumento às bandeiras, se alguém aqui já foi para São Paulo, vai conseguir ver que ele é um monumento bem grande e realmente vai homenagear esse período das bandeiras que aconteceu em São Paulo, certo? Aqui também um poema, né, a parte da literatura esteve muito presente nesse movimento modernista no Brasil, poema chamado Sapos, do Manuel Bandeira, tá? Só para vocês entenderem que não é somente nas artes visuais que o movimento moderno aconteceu, ele aconteceu em outras linguagens, e algo que é interessante vocês saberem é que ele não foi também só um movimento que esteve dentro das artes, ele foi um movimento político e social do período, tá? Ele influencia também aspectos
políticos. Realmente era um sentimento nacionalista que estava envolto no país no século XX. Olhem aqui uma fotinha desses artistas que estiveram presentes. Olhem a Anitta ali no meio, a única mulher presente na imagem aqui, ó. Que legal. Bom, vimos um pouquinho, um contexto geral do que foi a arte moderna brasileira. Agora a gente dá um salto. É um assunto que vem caindo muito, muito, muito na UEL. A arte da segunda metade do século XX. E aonde a gente já começa um pouco do contemporâneo, tá? Aqui é um momento de atenção, que eu espero que vocês tenham, assim como vocês já estavam tendo, porque a gente chega num estágio de desmaterialização do que acreditava ser arte, tá? Então, vamos passando. Pode ir printando a tela, tá? Para vocês virem os tópicos. Olhem aí os contextos, né? E os temas que essa arte da segunda metade do século XX vai começar a incorporar no trabalho, nos trabalhos dos artistas. Tem início ali, em 1960, e é atual até hoje, né? Sofre afetações da Segunda Grande Guerra Mundial e os artistas do período vão começar a produzir dentro de um conceito chamado campo expandido. Dá até a mão até treme, né, quando eu falo essa palavra. O que é campo expandido na arte, galera? É quando começa a se desmaterializar a visão que a gente tinha do que era suporte para as artes visuais. Então, a gente tem aí presente o quadro, a pintura, o desenho, a escultura, que mais que a gente tinha anteriormente a isso? Quadro, pintura, escultura e desenho. A gente tem o teatro, a gente tem a dança, cada uma separadinha em um bloquinho. Quando começa a surgir esse conceito de campo expandido na arte, junta tudo. Aí a gente já fica muito difícil a gente definir. Isso aqui é uma pintura. Não, isso aqui é uma escultura. Não, isso aqui é uma... Começa a ficar algo muito híbrido. As linguagens, elas vão começar a se misturar e começam a surgir novas linguagens, novos suportes, novas mídias, inclusive a presença da fotografia e da colagem, tá? E aí a gente já entra um pouquinho na pop art, né? A gente já vai pegando aí esses movimentos da segunda metade do século XX, certo? Outra coisa que essa arte dita contemporânea vai trazer, vai incorporar a relação entre arte, vida e cotidiano. Não vai ter mais diferença. A arte é o que está presente no nosso cotidiano, na nossa vida rotineira. Não é mais contemplação. A gente não vai ao museu para ficar parado na frente de uma obra assim, contemplando. Tá que a gente vai ao museu fazer isso, mas na arte contemporânea, os temas que vão aparecer nessas novas linguagens e suportes têm a ver com a nossa realidade. Olha aí, ó, os temas: corpo, identidade, gênero, etnia, de grupos, né, de fato, a hibridização, a junção de alguns temas, as apropriações e o multiculturalismo, tá? Então, é aqui que começa a entrar essa relação que a gente vai ter mais próxima com a arte, de fato, certo? E aí a gente começa por um suporte, por uma linguagem, desculpem, que começa a surgir, que é chamada instalação, galera. Instalação vem caindo muito na UEL. Vamos entender um pouquinho desse contexto dela.
A partir do momento que a escultura ela perde o seu pedestal, né? Pensem lá numa escultura grega, uma escultura clássica. Vai ter aqui, né, a escultura e logo embaixo dela vai ter um pedestal e esse pedestal era para distanciar a relação que ela tinha com o espaço, justamente para falar isso aqui é arte, o resto não, tá? Quando ela perde esse pedestal, começa a surgir uma série de pesquisas e de obras que utilizam o espaço, a obra no espaço, naquele contexto, naquele ambiente, não a obra por si só, tá certo? Então, as instalações vão ser construídas em espaços de galeria e museus, mas existem também instalações que estão aí por cidades ao redor do mundo, né, em centros urbanos, né, eu digo em praças, enfim. Ela vai utilizar diversos tipos de materiais. Agora eu não vou ter que ficar pensando, igual na pintura, se eu ia usar tinta a óleo, se eu ia usar tinta acrílica, qual tipo de tinta que eu vou utilizar. Eu só tinha variação entre tintas, falando dentro do aspecto das artes visuais, tá? Eu vou ter vários materiais ao meu dispor para que eu possa fazer uma instalação. E a instalação vem da tentativa da construção de uma cena, de uma ambientação. Então, o espectador ele vai estar inserido no interior da obra. Ele não contempla mais a obra. Ele é parte. Ele está ali no interior e, a partir dessa inserção do espectador dentro da obra, qual que é a ênfase da instalação? É a percepção que ele está tendo. Por meio da percepção, os artistas que fazem parte da instalação, eles vão falar que a percepção, ela influencia no entendimento dessa nova realidade. Instalação é percepção. É um ambiente construído para que você possa ter a percepção de uma nova realidade. E aí ela também vai evidenciar alguns aspectos arquitetônicos que estão presentes ali naquele espaço onde essa instalação vai estar inserida. Vou mostrar uma imagem para vocês. Olhem aqui, ó. Desvio para o Vermelho, de Cildo Meirelles. Essa obra está lá em Inhotim, né? Que é, enfim, um lugar muito interessante aqui no Brasil para se pensar as artes, tá? E aí, olhem aqui, não é só mais uma obra que vai estar na parede, é o espaço. É a interação com o espaço que vai alimentar a minha percepção sobre aquilo que o artista está tentando falar. Minha relação com os objetos, andar no interior dessa obra, entender por que será que ela é vermelha, por que será que esses objetos estão aqui dentro, que influenciam no modo, na tentativa de criação de significado por nós, espectadores, vivenciadores, que vamos lá nessa instalação, certo? Outra coisa, galera, eu coloquei ali site specific, porque o site specific, ele é uma instalação construída para um determinado espaço, tá? Então, a diferença entre a instalação e o site specific é que a instalação, ela pode ser remontada, né, em outros museus, em outras galerias. O site specific, não. Ele foi feito para aquele lugar, ele vai continuar naquele lugar e ponto. Tá? E dependendo do lugar onde esse site específico está inserido, ele é efêmero, ele vai ficar muito pouco tempo lá devido às variações que a gente vai ter de clima, de tempo, essas condições aí que ele vai receber. Então, vamos lá. Instalação é a construção de um espaço, de uma ambientação, de uma cena em um espaço de galeria, museu ou exterior. Tá certo? Mas essa instalação pode ser remontada em outro lugar. Site specific, não. É um lugar determinado para a obra e ela ficará ali, ponto final. Olhem aqui que interessante, a Lígia Pape, em 1967, ela já estava promovendo uma instalação, né, que chama Roda dos Prazeres, aonde tinham esses sucos que ficavam dentro desses bolzinhos mesmo, né, desses potinhos, aonde o espectador ia adentrar a obra por meio de sentidos, né, por meio
do cheiro, por meio do paladar. Então, é uma outra esfera, é a inserção realmente. Eu não chamo nem de espectador, eu chamo de vivenciador da obra, né? Porque espectador parece que a gente vai lá só fica admirando. Aqui não. A pessoa que visita esse espaço, ela é parte integrante da obra. Ela constitui junto com o artista. Olhem aqui que legal o Sonic Pavilion, que é uma instalação site-specific. Por quê? Esse artista, essa galeria fica lá em Inhotim também, tá, gente? Esse artista, ele construiu uma galeria no topo de uma montanha, aonde ele faz uma perfuração, ó. Estão vendo que aqui vai ter como se fosse um buraquinho, mas tem uma tampa de vidro, onde as pessoas vão e colocam o ouvido, se debruçam sobre esse buraco, e esse artista perfurou 200 metros dentro da terra, e ele chama essa obra também de O Som da Terra. Então, a interação site-specific é que não poderia ser em outro lugar, teria que ser no topo de uma montanha, onde eu conseguisse perfurar ela 200 metros abaixo, para que eu conseguisse ouvir o som que a Terra está produzindo, tá? Então, essas são algumas das diferenças entre site-specific e instalação. Aí a gente vem para a land art, deixa eu só ver se tem alguma coisa sendo dita. Vem para cá. A gente vem para a land art, ou a chamada arte da Terra, né? A land art, olha que legal, caiu na prova do ano passado. A land art, ela vai utilizar recursos da natureza para suporte, né, para a obra. Olha aí o campo expandido. Agora, o que eu utilizo como suporte é realmente a natureza, tá? E, por meio dela, utilizar folhas, madeiras, galhos, areia, rocha e até sal, ela vai ser uma arte efêmera, porque ela está em contato direto. Algumas, né, temos algumas exceções, sempre vai ter uma exceção, mas a maioria, ela está em contato direto com ambientes abertos, ambientes externos. E como elas são feitas, esses materiais que não são muito resistentes, né, que conforme a ação do tempo vão sofrendo uma espécie de degradação, elas vão, enfim, acabando se dissolvendo, se perdendo, mas ela tem essa característica de arte efêmera mesmo, tá? E aí, os artistas que fazem parte da land art, eles vão falar, nós temos a natureza como lugar central para a experiência artística. Nós tiramos dela os recursos que nós precisamos para produzir, de fato, a nossa arte. Olhem aí alguns exemplos, né? Tem o Carro Verde, de um grupo de artistas aqui do Brasil, que, enfim, eles mesclam a questão ambiental, né, esses suportes que eles encontram na natureza, junto com outros suportes relacionados ao ambiente urbano. Então, é um trabalho muito legal, que eles têm aí, o site deles também é muito interessante, tem uma série de trabalhos, né, só dá no Google Bijari, e aí vocês já conseguem ter acesso. Bom, e aí chegamos na performance, esse é o último tema, depois a gente vai para a resolução de exercícios. Eu sei que é muita coisa, galera, mas é que cobra muita arte mesmo, muita, tá? Então, a performance, ela vai ser essa linguagem híbrida que vem desse campo expandido, dessa desmaterialização da arte, que a gente já não consegue mais classificar essa escultura, pintura, enfim. E ela combina elementos do teatro, das artes visuais e da música, tá? Então, ela é uma linguagem híbrida que também é uma body art. Body art são expressões que utilizam o corpo como suporte, né, para a arte. Então, gente, com a performance, há uma tentativa de dirigir a criação artística às coisas do mundo, à natureza e à realidade urbana. Então, vendo que se vocês pensarem no contexto geral de cada movimento, vocês já vão conseguindo compreender algumas coisas, tá? Então, lá na arte moderna, a gente vai ter
como objetivo se livrar dos cânones clássicos, né? Uma tentativa de criação de uma arte que traga questões que fazem parte do século XX, né? Do início do século XX. Na performance, na arte da segunda metade do século XX, na arte contemporânea, a gente vai tentar mais uma aproximação com as coisas mundanas, né? O que faz parte da nossa realidade. E também a performance, olha lá, vai desafiar as definições de arte. Então, a gente vai ter uma dificuldade em delimitar esses limites. Se isso aqui é teatro, isso aqui é dança, isso aqui é o quê, né, que a gente está falando? A cada dia que passa, isso vem se tornando mais presente nas artes, tá, gente? E outro ponto, né, dentro da performance é o happening. O happening, diferente da performance, ele vai acontecer apenas uma vez para um determinado público. O que eu tenho dessa ação é o registro, tá? É uma fotografia ou às vezes um vídeo. Já a performance, ela pode acontecer em outros lugares, tá? O happening não. Aconteceu uma vez, tem o meu registro, não acontece mais. E aí, vamos pegar aqui os parangolés, Hélio Oiticica, né? Aonde ele costurava essas capas e levava para as pessoas, junto com as pessoas, né? Não é levava, ele fazia junto com as pessoas que habitavam a comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, aonde eles saíam pelas ruas, uma espécie de cortejo, que tinha música, tinha dança, né? Ele fazia isso algumas vezes, então a gente entende isso como um ato performático. Já aqui, ó, experiência número 3 do Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho, gente, ele estava aí, ó, há anos-luz, no que ele estava fazendo. Essa experiência chama número 3, né, experiência número 3, On New Look, que aconteceu em 1956, isso é um happening, tá, porque aconteceu só uma vez, aonde o Flávio de Carvalho coloca essa roupa que ele chama de New Look e sai pelas ruas de São Paulo, desfilando com ela, e aí começa a juntar uma série de pessoas, uma aglomeração, perguntando o que esse homem está fazendo, esse homem é louco, o que é isso? E o Flávio de Carvalho, com esse happening, ele está tentando promover um olhar para as nossas condições brasileiras. Vou explicar o porquê. As pessoas que estão ao redor do Flávio de Carvalho estão com ternos, estão com gravatas. Isso, gente, num calor... Hoje está um dia quente aqui em Londrina, da onde eu estou falando. Num calor de 35 graus, as pessoas continuam imitando modelos europeus de vestimenta. Assim como estava acontecendo anteriormente ao movimento modernista. O que ele propõe com esse new look é uma adaptação. Ele está falando assim, ó. Gente, essa é a roupa para usar no Brasil para trabalhar. Pelo amor de Deus, é com uma saia, com uma blusa mais confortável, sapatilhas... Então, ele está promovendo esse debate de parar de se inspirar em modelos fora do país, né, em modelos que vêm da Europa, e olhar para a nossa nacionalidade, olhar para as condições brasileiras que nós temos, que nós possuímos. Bom, vamos lá para uma questão que caiu na UEL em 2019, que vai tratar um pouquinho da instalação. Tá? Vai tratar não, irá tratar um pouquinho, vai tratar bastante sobre a instalação. Enquanto eu vou lendo para vocês, vão tentando identificar quais são as questões corretas, tá certo? Então, ó, vou ler para vocês. A obra Lama Lâmina apresenta uma leitura de interação entre ecologia ambiental e arte, resultando na escultura instalação. Aqui ele já deu, ó. Aqui ele já deu o que ele está pedindo para você, em que os planos interior e exterior são elementos fundamentais. Com base na obra e nos conhecimentos sobre a arte contemporânea, considere as afirmativas a seguir. Primeira, utiliza a especificidade de relação entre o objeto artístico e o espaço arquitetônico, preservando a mensagem estética da escultura, instalação em que o objeto e o espaço são fundidos numa realidade significativa. Tá certo, gente. Certíssimo. Aí já vamos fazendo a eliminação aqui embaixo. Ó. As que não tem A1 eu já vou tirando fora. 2. Apresenta uma escultura instalação complexa que agrega procedimentos técnicos e manifestações artísticas no espaço.
O trabalho é a essência da própria obra e a intenção do artista passa pelo conceito de arte conceitual. Já dá para a gente pegar, ele fala que é uma obra de instalação. Se a gente fizer a analogia aqui, se a gente olhar a imagem do lado, a gente já consegue ter uma certa percepção, mas ficou em dúvida? Deixa do lado por enquanto. 3. Traz o espaço e seus elementos, como a máquina e a árvore, na composição escultórica, congelando um instante de instabilidade do movimento, de modo a relacionar espaço com a forma e com a ideia. Qualquer coisa, ó, máquina, árvore, vai olhando a imagem, vai fazendo essa associação que vai surgindo. Lembra que eu falei lá no começo? Texto e imagem, sempre, 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 sempre. E vamos para 4. Deixa 2 e a 3 para a gente pensar depois. Vamos para 4. Transmite noção de realismo, busca aproximar-se ao máximo da natureza e contém recursos e detalhes hiperrealistas, como a materialidade, cenários, objetos e a bidimensionalidade da matéria no espaço. Não, gente, aqui não tem nada de bidimensional, a gente não está falando de quadro, a gente não está falando disso. A gente está falando de um espaço como... a gente está falando da instalação como inserção da obra de arte no espaço. Não tem noção de realismo, não tem essa coisa da bidimensionalidade. Aqui tiver a 4, a gente já tira, ó. A E já está fora, tem mais alguma que tem a 4? A B, a C e a E já estão fora. Vamos fazendo isso, vamos fazendo por eliminação. Depois, a 1 e a 2 e a 3. Vamos reler a 3 novamente, que já está quase terminando meu tempo. Traz o espaço e seus elementos, como a máquina, a árvore, na composição escultórica, congelando um instante de instabilidade do movimento, de modo a relacionar espaço e forma com a ideia. Lembra lá do que eu falei que a instalação é um meio de percepção para entender uma nova realidade? É o que ele está falando aqui, ó. Relacionar o espaço e a forma com a ideia. Então, A1, A2 e A3 estão corretas. A nossa alternativa correta é a D. Tá certo, pessoal? Bom, eu queria finalizar, espero que vocês tenham conseguido relembrar e aprender um pouquinho desses conteúdos que caem muito na prova. Eu agradeço a presença de todos. E é isso, pessoal. Qualquer coisa lá, @ThaísaBo. E boa prova a todos e todas.